Olá, este é o canal William Souza. Nós fomos chamados para anunciar o eterno e imensurável amor do Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a vida no Espírito Santo. Isso através da pregação do Evangelho. Inscreva-se neste canal, ative todas as notificações e nos ajude a levar o Evangelho de Jesus Cristo aos confins da terra. E se ao final você se sentir edificado, curta e compartilhe com seus amigos. Livro Atreva-se a Crer, de Smith Wigglesworth. Introdução. Smith de quê? Perguntei ao telefone. Smith Wigglesworth, repetiu meu editor. Nós queremos que você escreva um livro de mensagens diárias baseado nos ensinamentos deste pregador. Bem, não estou familiarizada com ele, mas Wigglesworth é certamente um nome que eu não esquecerei, disse eu. E depois que você tiver lido 40 devocionais com base nos sermões deste pregador, ele será alguém de quem você não se esquecerá. Enquanto trabalhava neste livro, eu me lembrei de que Deus ama transformar pessoas comuns em exemplos extraordinários de fé e poder. Esse foi certamente o caso do pregador Smith Wigglesworth. Na virada do século XX, Deus o salvou, encheu-o com o Espírito Santo e lançou o encanador sem instrução em um ministério mundial de evangelismo e de cura. Seja lá o que os céticos pensem sobre a reivindicação de Smith quanto às curas miraculosas, eles não podem negar o amor do evangelista pela palavra e pelo ensino constante sobre rendição e obediência a Cristo. Em seus sermões, Smith equilibrou seu conselho de crer somente e ter fé com as orientações sobre ouvir e seguir a Deus, lendo a Bíblia e ouvindo a sua voz. Com esses fundamentos, Smith nos desafiou a crer. Ele ensinou: a palavra é eterna e não pode ser quebrada. Você não pode aperfeiçoá-la, porque ela é vida e produz vida. Se você ousa crer, ela é poderosa. Deus quer que sejamos poderosos, um povo de fé, purificado, um povo que se lança em Deus e ousa confiar nele com fé gloriosa, que nos leva sempre além do senso comum para um lugar de permanência em Deus. Por onde Smith andava, ele promovia corajosamente a Escritura e o poder de cura que ela possui. Ele contou essa história. Um dia eu estava viajando em um trem onde havia duas pessoas doentes no vagão, mãe e filha. Eu lhes disse: olhem, eu tenho algo nesta sacola que irá resolver todos os problemas do mundo. Nunca se soube que tivesse falhado. Elas ficaram muito interessadas e eu continuei a contar mais sobre este remédio que nunca deixou de curar doenças e enfermidades. Finalmente, elas reuniram coragem para pedir uma dose. Então abri a minha sacola, tirei a minha Bíblia e li um versículo. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26, parte C. Nunca falha. Ele curará você, se ousar crer nele. Hoje, as pessoas estão procurando em toda parte por coisas que possam curá-las e ignoram o fato de que o bálsamo de Gileade está acessível. Quando contei sobre o maravilhoso médico, a fé das duas, da mãe e da filha, subiu na direção dele e ele curou ambas naquele trem. Em 1947, Wigglesworth, em perfeita saúde, morreu aos 87 anos. O médico que examinou Smith declarou: que espécime raro de homem! Não existe causa visível da morte. Ele faleceu como um trabalhador que volta para casa depois de seu serviço, tira o paletó e vai descansar. Foi uma partida apropriada para um homem que ousou crer. Parte 1.
vivendo pela fé. Um querido irmão veio até mim e falou: o médico disse que este é o último dia de vida da minha mulher. Eu pressenti que o Senhor iria curar a esposa dele e então perguntei a outro cristão se me acompanharia na oração pela mulher agonizante. Ao entrarmos na casa, pedi ao homem que estava comigo que orasse primeiro. Ele clamou desesperadamente, pedindo que aquele ministro fosse consolado após ter sido deixado com os filhos sem a mãe deles. Eu mal podia esperar para que ele finalizasse a oração. Qual seria o problema dele? Ele estava olhando para a mulher moribunda, em vez de olhar para Deus. Você nunca poderá fazer a oração da fé detendo seu olhar na pessoa que está precisando dela. Existe uma única direção para olhar, e é para Jesus. Em vez de orar, corri para o leito, apanhei um vidro de óleo e derramei o conteúdo sobre a mulher, e disse a ela: mulher, Jesus Cristo te sara. Ela não apenas foi curada, como também se levantou naquela mesma hora. Entendimento de Smith Wigglesworth. Quando fixamos os nossos olhos em Jesus, podemos viver pela fé. Capítulo 1. O que é fé? Pensamento para hoje. Fé é a palavra de Deus vivendo em nós. Sabedoria das Escrituras. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus, capítulo 10, versículos 30, 35 ao 39. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2. Entendimento de Smith Wigglesworth. Quão grande deve ser a nossa fé? Porque não podemos ser salvos a não ser por meio dela. Não podemos ser guardados a não ser por ela. Não podemos ser batizados a não ser pela fé. E por meio dela seremos alcançados. Portanto, que realidade abençoada é a fé no Deus vivo. O que é fé? É a própria natureza de Deus, é a palavra dele, é o fluxo pessoal interior do favor divino que move cada fibra do nosso ser até que toda a nossa natureza esteja entusiasmada a ponto de nos levar a viver e a nos mover pela fé, sendo conduzidos para a glória por meio dela, porque ela é a nossa vitória. Essa certeza é o conhecimento glorioso da presença de Deus em você, transformando-o de fé em fé, de glória em glória, até que consiga chegar a um lugar em que andará com o Eterno, onde o Altíssimo atua em seus pensamentos e fala por seu intermédio, pelo poder do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. O Todo-Poderoso deseja que tenhamos muito mais do que aquilo que podemos tocar e enxergar. Por isso, ele afirma que a fé é o fundamento do que se espera, a evidência daquilo que não se vê. Porém, com os olhos da fé, podemos ver o que a fé nos faz enxergar em toda a sua beleza e grandiosidade. A palavra é de eternidade em eternidade e a fé é o fundamento. Se eu desse para alguns de vocês um pedaço de tecido, tesoura, agulha e linha, vocês poderiam confeccionar uma roupa. Por quê? Porque vocês teriam o material.
Se eu fornecesse para alguns de vocês madeira, serra, martelo e pregos, poderiam fazer uma caixa. Por quê? Porque vocês teriam material. Mas Deus, sem material algum, liberou a palavra e criou este mundo com toda a sua beleza. Não havia matéria, mas a palavra de Deus a chamou à existência pela sua força criadora. Da mesma maneira, se você for gerado por esta palavra incorruptível, que vive e permanece para sempre, saberá que está dentro de você esta esperança viva, definida, esta fé maior do que você mesmo, mais poderosa do que qualquer força que atua no mundo. Porque a fé opera em você pelo poder da nova criação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, com a audácia da fé, devemos lançar-nos na onipotência do plano divino, porque Deus disse: tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23, parte B. É possível que o poder de Deus se manifeste de tal forma na sua vida que você jamais será como antes, porque sempre estará seguindo em frente, de vitória em vitória, pois a fé não conhece derrota. A Escritura levará você a um lugar de descanso maravilhoso na fé. Deus deseja que você tenha uma concepção clara do que é a fé, como é gerada e como ela permanece. A fé está no plano divino, pois ela leva você até a porta aberta, uma vez que você não consegue abri-la. É Deus quem o faz, mas Ele deseja que você esteja pronto para entrar e receber as suas promessas de toda a manifestação divina de poder em nome de Cristo Jesus. Só então você será capaz de defrontar-se com o inimigo e derrotá-lo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4, parte B. A fé viva confere personalidade e poder gloriosos da habilidade divina, porque pela fé Cristo é manifesto na sua carne mortal por meio da palavra. Eu não gostaria que você perdesse o conhecimento do que ouviu de Deus, a percepção de que Ele o mudou tanto que qualquer fraqueza, medo, inabilidade, tudo o que o fazia fracassar ficou para trás. A fé tem o poder de torná-lo aquela pessoa que o Senhor deseja que você seja. Prepare-se para dar um passo em direção ao plano divino e crer na sua palavra. A principal manifestação desse propósito redentor foi a cruz do Calvário. Você pode recusá-la, poderá resistir a ela, mas Deus, cujo amor por sua vida é infindável, acompanha-o e o seguirá com a sua abundante graça, que poderá levá-lo ao conhecimento dessa grande salvação. O Altíssimo, em seu plano de salvação eterna, pode ter te permitido algo desagradável em seu viver, algo que o faça sentir-se desesperado, como se a sua vida não tivesse valor. Isso significa que o Espírito Santo está lhe mostrando a sua própria fraqueza, a fim de que você clame por ele. E quando você fizer isso, ele lhe mostrará a redenção. Então você receberá fé para crer, porque este atributo é dom de Deus. A fé é uma posição de crescimento sempre triunfante. Não é um lugar de pobreza, mas de riqueza. Se você vive sem frutos, terá abundância. Em Hebreus 11, versículo 2, lemos: por ela, pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. A pessoa que vive na fé tem um bom testemunho. O livro de Atos foi escrito porque a vida dos apóstolos gerava os frutos de uma fé ativa. Para eles, a fé era um fato diário. Se a sua existência estiver na ordem divina, você não apenas terá uma fé viva, ativa, mas também estará edificando alguém. Amado, apesar de toda a fé que temos,
não estamos tocando nem mesmo nas bordas do plano de Deus para nós. É como ir à praia e mergulhar seu dedo do pé na água, tendo um grande e vasto oceano à sua frente. Deus quer que nos coloquemos em alto mar, que paremos de remar ao longo da costa, que estejamos conectados com o sublime poder, de tal forma que a nossa natureza humana possa conhecer a Deus e a sua glória na manifestação de Cristo. A palavra é eterna e não pode deixar de cumprir-se. Não se pode aperfeiçoar a palavra, porque ela é e produz vida. Se você ousar crer, sua fé será poderosa. Deus quer que sejamos poderosos, um povo purificado que se lança nele e ousa confiar em seus propósitos com fé gloriosa, a qual nos leva sempre além do lugar comum para um lugar de permanência em Deus.